Olá, galera, tudo bem? Professor Marco. E aqui nós vamos corrigir, então, as questões do PET 4 do sétimo ano, da semana 3. Nessa semana, as atividades trabalhadas estão nas páginas 19 e 20. Então, vamos lá. Primeira atividade. A produção em toneladas de soja em certa fazenda segue um padrão anual, representado pela expressão matemática P igual a 4 vezes, abre parênteses, T mais 3, fecha parênteses, sobre 3, na qual T corresponde aos meses do ano, sendo T igual a 1 referente a janeiro, T igual a 2 referente a fevereiro, e assim por diante. Então, se o T for 1 janeiro, T for 2 fevereiro, T igual a 3 março, e assim sucessivamente. Em determinado mês, a produção foi de 20 toneladas. O que pode ser representado pela igualdade. O que ele fez aqui? Ele substituiu aqui na fórmula o P por 20. O P significa a quantidade de toneladas produzidas, são 20. Né? Substituiu a letra P por 20. E manteve o restante da expressão. Lógico, porque o T ele vai representar a quantidade de meses, né? Qual é o mês correspondente, quantos meses corresponderam para que produzisse um total de 20 toneladas, certo? De soja. Então, aqui nós temos essa situação. Ele pergunta aqui, esse mês em que a produção foi de 20 toneladas é igual a... Então, presta atenção, galera, na seguinte situação aqui. Eu poderia vir aqui pegar a fórmula, a expressão colocada aqui, ele fez substituição, e ficar fazendo assim, ó, trocando o T, substituindo o T por 1, tira o T e põe 1, substitui, faz a continha, vê se vai dar 20. Ah, não deu, substitui o T por 2, faz a continha, vê se vai dar 20. Não deu. Então, eu poderia ficar substituindo isso. Né? O T, vamos substituir o T por 6. Vamos fazer a continha trocando o T por 6. Esse vai dar 20. Já também não deu. Então, quer dizer, é uma maneira, tá? Mas eu não vou fazer por essa forma, não. Não vou fazer por tentativa, não. Eu vou resolver essa situação. O que é isso? Isso é uma equação. Nós temos aqui, essa situação aqui tem que ser igual a 20. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Como aqui nós temos uma fração, eu também coloquei fração aqui no meu número 20, mas como é um número inteiro, ficou 20 sobre 1. Então, 20 sobre 1 é igual a 4 vezes, abre parênteses, T mais 3 sobre 3. Né? Então, o que a gente faz quando nós temos aqui? Ó, observe, nós temos uma igualdade entre duas frações. Para sair daqui, eu posso tirar o mínimo múltiplo comum, ou fazer uma situação bem mais tranquila, que na verdade corresponde à mesma coisa, fazer a multiplicação cruzada. Multiplicar essa expressão de cima por 1 e depois multiplicar o 20 pelo 3. Fazer uma multiplicação cruzada. Então, multiplicando 4 vezes t mais 3 vezes 1, não altera em nada. Lá. Continua 4 vezes t mais 3. Igual, multiplicando 20 vezes 3, 60. Ao multiplicar cruzado, né, a gente elimina a fração e nós vamos resolver essa situação aqui. Para resolver essa situação, essa equação, o que eu vou fazer? Eu vou distribuir a multiplicação. O 4 vai multiplicar o t e o 4 vai multiplicar o 3. Vai efetuar uma distribuição. Então, aqui, ó, 4 vezes t, 4t, 4 vezes 3 dá 12. Então, vai ficar 4t mais 12 igual a 60. Então, nós temos que achar o valor dessa incógnita, determinar ele. Quanto que vale esse t? É um número, é a quantidade de meses. Então, para isso, o que eu vou fazer aqui agora? Fazer o seguinte, mudar o 12 de membro. Ele é um número inteiro, ele vai ter que passar para o segundo membro, ele vai passar de membro, mudando o sinal. Então, nós vamos ter 4t igual a 60 menos 12, mudando de membro, 48. 4t igual a 48. O t é um número que vai multiplicar por 4 para dar 48. É simples, mas nós vamos fazer ele aqui, ó, a seguinte forma. É o 48 dividido por 4, também pode ser pensado dessa forma. É uma divisão exata. T é igual a 12. Quer dizer, com 12 meses, após 12 meses, né, ele terá uma produção, uma produção, né, equivalente a 20 toneladas. Então, nós vamos marcar aqui de opção a letra D. Na atividade número 2, observe a sequência de figuras a seguir. Primeira figura, nós temos aqui 6 quadrinhos. A segunda figura já temos 1, 2, 3, 4, 5, total de 10 quadrinhos.
A terceira figura, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 7, 14. Então, ó, a primeira figura tem 6, a segunda figura tem 10, a terceira figura tem 14 quadrinhos e continua, tá vendo? Letra A. Quantos quadradinhos aumentam a cada nova figura da sequência? A primeira figura tem 4, a primeira figura tem 6, a segunda figura tem 10, aumentou 4. De 10 aqui aumentou para a terceira figura com 14, 10 para 14 aumentou 4. Então, para cada figura, aumenta um total de 4 quadradinhos. Letra B. Escreva uma expressão algébrica que represente a quantidade de quadrinhos que constituem cada figura, em função da posição n. Posição n, o n é a primeira figura, a segunda figura, a terceira figura, que a figura ocupa na sequência. Então, eu vou escrever uma expressão aqui, e observa só a minha expressão. Ó. 4n mais 2, 4 vezes o n mais 2. O n corresponde ao número da figura. Então, vamos verificar aqui. Vamos na primeira figura. Eu vou fazer o n substituir por 1. Olha lá. 4 vezes 1, 4. Com mais 2 da expressão, 4 mais 2, 6. Quer dizer, substituir por 1, o resultado deu 6. Quer dizer, a primeira figura, realmente, ela tem 6 quadrinhos. Na segunda figura, agora eu vou substituir o n por 2. Aqui, ó, 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, aqui, ó, 10. Realmente, a segunda figura tem 10 quadrinhos. Terceira figura, aí, ó, 4 vezes 3. Terceira figura, 4 vezes 3, 12. Com mais 2, 14. As coisas vão batendo também nas informações. A terceira figura, eu tenho um total de 14 quadrinhos. E aí, eu poderia continuar. E a próxima figura? Né? Seria a quarta figura. Aí, só para dar um exemplo. 4 vezes 4, que é a quarta figura, 16. Com mais 2, 18. Quer dizer, a próxima figura teria 18 quadradinhos. Não é isso? Então, nós podemos afirmar aqui, então, que a expressão para dar continuidade, para calcular a quantidade de quadrinhos que cada figura apresenta, é essa, 4n mais 2. Tá? Na letra C, ele pede o seguinte: crie uma sequência numérica tendo como referência a expressão algébrica 1 mais 2n. Agora ele deu a expressão. Então, para eu criar uma sequência numérica, eu vou substituir nessa expressão o n por um determinado número. Só que eu vou substituir em ordem, tá? Para criar uma sequência de resultados. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu substituí o n por 1. Então, ficou assim, ó. Aí, só a letra é substituída, o resto mantém. Então, ó, 1 mais 2, no lugar do n entrou 1, ó, 2 vezes 1. Aí nós temos uma expressão, uma soma na expressão, uma soma e uma multiplicação. A multiplicação é realizada primeiro. Então, aqui, ó, 2 vezes 1, 2, com mais 1, 3. Então, na expressão dada, eu substituí o n por 1, o resultado foi 3. Vou criar agora um novo número. Vou substituir agora por 2, quer dizer, substituir por 1, agora eu vou substituir por 2. Vai ficar 2 vezes 2, 4, com mais 1, 5. Ó. Vou substituir agora por 3. Ó, 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. Então, estou criando uma sequência. Ó. Substituir por 1, deu 3. Substituir por 2, deu 5. Substituir por 3, deu 7. A sequência, ó, 3, 5, 7. Então, a minha sequência está montada e, logicamente, eu não coloquei, mas o próximo número é 9, porque você consegue identificar que, para essa sequência, vai aumentando sempre de 2 em 2 com a substituição que eu fiz. Ó. 3 mais 2, 5. 5 mais 2, 7. 7 mais 2, 9. E assim por diante, a gente consegue determinar a quantidade da sequência, né, da quantidade dessa sequência numérica. Tá? E aí nós vamos agora resolver a atividade número 3, um pouco de cuidado com ela aqui. Pergunta o seguinte, né? Qual das expressões algébricas abaixo é equivalente à expressão? Abre parênteses, A mais B, fecha parênteses, vezes A menos B, né? Também dentro do seu parênteses. Então, o que está acontecendo? São termos semelhantes. Essa soma de A mais B não pode ser feita. Eu não somo letra diferente, nem subtraio. Não são semelhantes. Então, essa soma e essa subtração não pode ocorrer. Então, o que nós temos que fazer, então? Efetuar a multiplicação, já que eu não posso nem somar nem subtrair. Só que, aqui, eu repeti aqui embaixo a expressão, só que olha o que eu tenho que fazer. Observa essa sequência aqui, ó. O A mais B, quando multiplica com A menos B, nós vamos fazer uma distribuição. Eu coloquei essa imagem para ficar mais fácil registrar, né? Ficar registrado para vocês o que deve ser feito. Então, aqui eu vou multiplicar distribuindo aqui, ó. A vezes o A
depois o A vezes o B, distribuir na minha multiplicação, usar todos os meus 4 termos aí. Depois B vezes A e depois B vezes B. E além de multiplicar, olhar o sinal. Então vamos lá. Primeira multiplicação. A vezes A elevado ao quadrado. É igual a 10, 5 vezes 5, a gente, não faz, a gente dá o resultado que é 25. Mas quando você repete o mesmo número 2 vezes, você não eleva ele ao quadrado, é a mesma coisa. Não tem como calcular com a letra. Então, eu apenas armo o resultado, né, uma expressão. Então, A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. Fica junto, vira um monômio, vira um termo só. Só que esse A é positivo, esse B é negativo. Multipliquei, né? Multiplicação também serve os sinais para letras, a mesma coisa, a regra é uma só. Então, A vezes menos B, menos AB. E agora que eu tenho que multiplicar o B pelo A. Só que B vezes A é a mesma coisa que AB. Vou colocar em ordem. Tá? É igual 5 vezes 4 e 4 vezes 5, o resultado é o mesmo. Vou manter na ordem por estar aqui já inicialmente, está na ordem alfabética, e inicialmente eu coloquei A, B também. Só que esse AB que agora é positivo, porque o B é positivo, o A também é positivo. Então deu AB. E agora eu tenho que distribuir o B com o B. B vezes B, B ao quadrado, como também foi A vezes A ao quadrado. Observe que agora aqui, depois de efetuada a nossa multiplicação distributiva, deu 4 termos, né, 4 resultados aqui. Só que aqui esse valor AB aqui, ó, e esse valor AB aqui são iguais. Porém, um é positivo e outro é negativo. E automaticamente, então, eles anulam, como se fosse, vamos supor, assim, um número, é o mesmo número com sinais diferentes, igual 10 menos 10 não é zero? Menos 10 mais 10 também é zero. Então, menos AB com mais AB é o mesmo número com sinais opostos. Na hora de somar, né, nós vamos, na verdade, subtrair, e a diferença e o resultado entre eles é zero. Então, sobrou apenas o A ao quadrado menos o B ao quadrado aqui. Nós vamos concluir, então, que a alternativa correta é a letra D. Cuidado nessa situação, porque, por exemplo, igual assim, ó, A mais A é 2A. Agora, A vezes A é A ao quadrado. Tá? Tome cuidado com essa situação aí. Questão número 4. Tá? Um quadrado foi decomposto em 4 quadriláteros por 2 segmentos de retas perpendiculares aos lados desse quadrado, conforme ilustrado na figura seguinte. Então, nós temos um quadrado grande, esse quadrado foi traçado 2 segmentos de reta aqui, e transformou, então, né, criou-se aqui dentro 4 quadriláteros. Tá? Na letra A, encontre uma expressão algébrica que represente a área dessa figura. O que é a área? A área é quando, né, de um quadrado, que é a figura toda aqui, o que nós temos que fazer? Multiplicar os lados da figura, comprimento vezes largura, coisa que nós já vimos anteriormente, a área e perímetro de figuras. Né? Então, a área do quadrado eu tenho que multiplicar o comprimento com a largura. No caso, são medidas iguais. Quanto que vale esse lado aqui desse quadrado? O Marco está escrito aqui que vale A até aqui e aqui vale B. Então, a gente vai somar A mais B. É como se fosse assim, ó, 5 mais 3, mas só que aí 5 mais 3 dá 8. São números inteiros, eu vou realizar a soma. Agora, A mais B eu vou escrever, mas não vou somar. Fica armado, mas não realiza essa soma. E aqui em cima também, aqui, ó, A até aqui, B até aqui, é A mais B também, até porque a figura é um quadrado. Então, o que vale nos lados tem a mesma representação. Então, a expressão para representar a área está aqui, ó. É A mais B dentro de um parênteses, vezes A mais B dentro de um outro parênteses. São as duas medidas, né, os lados do quadrado, para serem multiplicados. Eu armei uma expressão. Essa expressão está multiplicando, então ela representa a área do quadrado. Aí vem na letra B. Identifique qual das expressões abaixo é equivalente à expressão que você encontrou. Eu vou fazer com essa, na letra A, para responder a letra B, uma situação semelhante ao que eu fiz aqui no exercício número 3. Aqui, ó. Até porque é bem semelhante mesmo. A diferença é que aqui no segundo parênteses estava com menos, e aqui está com mais. Então, olha o que eu vou fazer aqui. Ó. A distribuição também ocorre. Ó. Eu tenho que multiplicar, eu não posso somar o que está dentro do parênteses, são diferentes. Então, eu vou realizar a multiplicação, e essa multiplicação deve ser distributiva. Então, A vezes o A é o primeiro com o primeiro aqui. Depois o A vezes o B é o primeiro com o segundo. Depois o B vezes o A é o segundo com o primeiro. E o B vezes o B. Nessa situação, eu acabo envolvendo todos os meus números, meus valores nessa multiplicação. Aí, consequentemente, eu vou efetuar a multiplicação distributiva. Então, olha só. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB.
B vezes A é AB novamente. Não precisa de colocar BA. Se colocar BA, tudo bem, mas AB é a mesma coisa para ficar idêntico aqui. E B vezes B, B ao quadrado. Aí nós tivemos aqui 4 termos, como tivemos no número 3 lá em cima também. No número 3, o AB com AB saiu, porque um era positivo e outro era negativo. Então, eram iguais, sinais contrários, anulou, saiu. Aqui, AB e AB são iguais, idênticos. Então, eu vou somar como se fosse 5 mais 5 não dá 10. Então, eu tenho um AB aqui e outro AB aqui. Eu tenho 2 vezes a escrita AB. Então, eu posso somar esses 2 termos, pois eles são semelhantes. Então, a minha expressão passa a ser essa. Ó. Mantenho um A ao quadrado. Esse AB com esse AB, quer dizer, eu tenho 2 vezes a escrita AB e mantenho o B ao quadrado aqui agora. Eu tenho 3 termos, ó, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Essa expressão aqui são os termos diferentes, eu não consigo reduzir ela mais, tá? Somar ou subtrair então, os termos que estão presentes nela. Então, nós vamos concluir que essa expressão da letra A se equivale na letra B aqui a essa expressão aqui, né? Depois de efetuada a distribuição. Antes da atividade número 5, tem sistematizando os conceitos. Ó. Expressões algébricas equivalentes são expressões formadas por letras e números e que representam o mesmo valor. É igualzinho à letra A do número 4 que nós fizemos. Eu armei a multiplicação. Já na letra B, eu acabei resolvendo a multiplicação de forma distributiva. Então, o resultado da letra B surgiu pela multiplicação da expressão criada na letra A. Então, são expressões equivalentes. Número 5. Ana escreveu 4 expressões algébricas em fichas numeradas de 1 a 4. Então, tem expressões aqui de 1 a 4. O número 1 é uma expressão, número 2, número 3, número 4 são expressões. E Antônio as escreveu em linguagem corrente, em fichas numeradas pelas letras M, N, P e Q. Quer dizer, o Antônio já fez o quê? Ele escreveu uma sentença, uma frase, né? E aí ele pede aqui embaixo o seguinte, ó, a correspondência correta entre as fichas é... O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a leitura da ficha por Antônio, que é escrita por extenso, tá? E vou associar essa escrita ao que a Ana escreveu, que no caso são as fichas com expressões algébricas. Então a primeira ficha aqui, a letra M, né, a ficha M, está escrito o seguinte, a 10ª parte de um número X. O que é a 10ª parte? É quando você divide um número por 10. Como o seu número é X, como que você divide o X por 10? Aí você arma, então, a sua fração, ó, X sobre 10. Até porque já foi estudado que fração, né, para transformar fração é a mesma coisa que divisão. Só está representado na forma fracionária. Mas X sobre 10 é a mesma coisa que X dividido por 10. Tá? Ó, outra expressão aqui, ó, um número X somado com 10. Bem simples, na expressão P, né? Um número X somado com 10, ele vai ficar associado a essa expressão aqui da ficha número 2, X mais 10. Aí nós temos aqui, ó, 10 vezes o número X. Aí, ó, o que é 10 vezes o número X? É 10x. Mas cadê o vezes? O vezes é esse X aqui? Não. O vezes não é esse X. O X é o tal do número que ele está questionando. Tá? Não vamos substituir por nada aqui não, até porque não conheço esse número. O mais 10x é 10 vezes o valor x. Só que esse vezes é um ponto. E esse ponto muitas das vezes nem aparece aqui, ó, mas é um ponto entre o 10 e o x, tá ok? E automaticamente, né, a ficha N está escrito 1% de certa quantia. Essa certa quantia é x. Esse 1% aqui está escrito na forma de decimal, que é 0,01. Até porque 1% é 1 centésimo, e 1 centésimo é 1 centavo, e 1 centavo é escrito como sendo 0,01 de certa quantia, então é 0,01 de x, é 0,01 vezes x. Então, nós podemos concluir que, então, que a letra B, né, é o que corresponde às fichas na ordem certinha. O M com 1, o N com 4, é isso aqui, o N com 4, o P com o 2 e o Q com o 3. A ficha Q com a ficha 3. Então é isso, galera. Até o próximo vídeo, então.